O milionário que se casou com uma mística. A noiva sumiu e a lenda do interior nunca esclareceu. Era uma vez em uma das vastas fazendas de café no interior do Brasil. O milionário Eduardo Silva Mendonça. Seu nome era sussurrado com admiração e temor, como um deus grego que controla o destino de todos ao seu redor. Os dias de sol e as colheitas fartas eram a prova de seu sucesso. E tudo parecia perfeito, até a noite fatídica que mudou tudo. Na véspera de seu casamento com a linda Bruna, a noiva desapareceu sem deixar vestígios. Como o sol se pôs, a sombra do desespero começou a cobrir a vida de Eduardo, que agora não só lutava pela sua amada, mas também pela reputação que construiu com tanto trabalho. O povo da cidade falava: Bruna sempre foi cercada por um ar místico, como se algo sobrenatural a guiasse. Rumores de que ela tinha poderes especiais começaram a surgir, enchendo os corações dos supersticiosos com medo. As noites na fazenda agora eram repletas de sussurros, sombras e olhares cautelosos. Eduardo sentia um nó na garganta e um aperto no peito, sua vida perfeita se desmoronando em pedaços. Na angústia de não encontrar Bruna, ele decidiu buscar ajuda. E quem ele encontrou? Marina Santos, a filha do caseiro, que sempre viveu à sombra do luxo de Eduardo. Você precisa de alguém que conheça essa terra, disse Marina, seus olhos brilhando com uma determinação que Eduardo nunca havia notado antes. Ele a olhou, sua mente fervendo com a ideia insana de um casamento de conveniência. Ele precisava de alguém para garantir que a imprensa não devorasse sua imagem. Marina, se você concordar, eu não só cuidarei de você, mas isso poderá salvá-lo tudo o que construí. Ela hesitou, mas a vida nas sombras de sua família a empurrava para essa missão. Além disso, marcava seu único caminho para a liberdade. No dia da cerimônia, o ar estava carregado de tensão. Olhares curiosos e desconfiados se fixavam no altar, onde promessas estavam sendo feitas em meio a sussurros e murmúrios. Mas quando Marina começou a falar suas promessas, um desmaio inesperado a fez colapsar no altar, como se o mundo à sua volta tivesse parado. Eduardo, em um turbilhão de emoções, somente teve tempo de avançar para segurá-la, preocupado. As sirenes da ambulância cortaram o silêncio. O coração de Eduardo disparava, agora não apenas pela reputação, mas por algo mais profundo que começava a crescer em seu peito. A nova realidade era um labirinto, onde o amor e o desespero se entrelaçavam. Enquanto Marina era levada, ele se sentiu perdido, um novo tipo de dor pulsando, e uma nova incerteza pairava no ar. O que ele realmente sentia por ela? Qual era a verdade que ambos escondiam? A primeira luz do dia chegou trazendo novas perguntas e novos medos. O desespero de Bruna ainda o assombrava, mas, de forma estranha, o que estava brotando entre ele e Marina prometia algo que ele nunca esperou. E assim, a verdadeira jornada deles apenas começava, em um mundo onde mistério, amor e dor se entrelaçavam de forma imprevisível. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o primeiro raio da manhã iluminava a fazenda, Eduardo sentiu um misto de preocupação e esperança em seu peito. Olhando para o ambulatório onde Marina tinha sido levada, sua mente estava uma tempestade. O que havia acontecido? Seu coração, antes ansioso pela ausência de Bruna, agora agia de forma diferente. Ele sentia algo por Marina, algo que crescia a cada instante, embora soubesse que tudo estava correndo em um caminho incerto. Neste momento tenso, Eduardo decidiu que não poderia apenas esperar. Ele se aproximou do ambulatório, respirando fundo para acalmar os nervos. As portas se abriram, levando o som de passos rápidos e sussurros. Uma enfermeira saiu apressada, o olhar carregado de preocupação. Ela desmaiou por causa do estresse, informou, olhando para Eduardo. Mas os exames mostraram algo que precisamos discutir. O que foi? Eduardo perguntou, o desespero agora transformado em um impulso feroz. Ela vai ficar bem? A enfermeira hesitou. Ela precisa de cuidados e há algo nas análises que exige nossa atenção. Eduardo não sabia se queria ouvir mais, mas a sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada o deixou em estado de alerta. Marina, ela está grávida! A enfermeira finalmente soltou, como se cada palavra pesasse 1 tonelada. O mundo de Eduardo despencou. Grávida? Como isso era possível? Ele tentou reunir os pensamentos, enquanto a realidade se moldava de maneira sombria à sua frente. E se o filho fosse dele? E se não fosse? As possibilidades o deixaram nauseado. Já não bastava perder Bruna. E agora, Marina? A vida perfeita que ele havia construído estava se desfazendo diante de seus olhos. No estande da entrada do ambulatório, alguém olhava com uma expressão sombria. Era Carlos, o irmão de Bruna, com um olhar penetrante que cortava o ar. O que está acontecendo aqui, Eduardo? Ele questionou, sua voz cheia de desconfiança. A tensão aumentou. Eduardo queria gritar que tudo era um mal-entendido, que estava apenas pensando em ajudar Marina por causa de Bruna. Mas Carlos não parecia disposto a ouvir. Se minha irmã estiver envolvida nisso de alguma forma, você não terá paz, Eduardo. A verdade sempre aparece. Eduardo percebeu que, num jogo perigoso de relações, ele estava no meio de uma armadilha que não conseguiu prever. Então, enquanto tentava entender o caos ao seu redor, ouviu um grito vindo do interior do ambulatório. Não, não posso ficar aqui! Era a Marina, que lutava contra os braços da equipe médica, um desespero genuíno nos olhos. Ela estava assustada, mas havia algo mais. Algo que Eduardo ainda não conseguia identificar. E então, para sua surpresa, Marina, com um olhar cansado e determinado, gritou: "A Bruna não está apenas desaparecida. Ela sabe muito mais do que você imagina." Essas palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. A revelação o deixou atordoado. O que Bruna sabia?
o que essa conexão entre as duas mulheres realmente significava. O ambiente estava carregado e todos na sala começaram a murmurar, os rostos de curiosidade e choque se voltando para ele. O que Eduardo realmente viu? Aquilo que ele pensava saber sobre sua vida, sobre Bruna e sobre Marina, agora tudo parecia uma farsa. Olhando entre os rostos, Eduardo percebeu que ninguém tinha as respostas. Mas todos estavam prestes a se envolver em uma trama muito mais complexa do que poderiam imaginar. Ele sentiu o peso do olhar de Carlos, as palavras de Marina martelando em sua mente como um eco persistente. Ele precisaria descobrir a verdade. Não apenas para salvar Marina, mas para entender quem realmente era Bruna que ele amava e o que havia acontecido naquela noite fatídica. E assim, no meio do sussurro crescente da multidão, a vida de Eduardo deu uma guinada que mudaria tudo. A verdadeira história estava apenas começando, e a cada passo que ele dava, a dança de segredos e revelações tornava-se mais intensa. O que mais estava escondido sob a superfície de suas vidas entrelaçadas? O que sua busca insaciável por respostas revelaria? Enquanto a cena se desenrolava, o choque no ambiente era palpável. Eduardo arregalou os olhos, como se as palavras de Marina tivessem o poder de cortá-lo ao meio. O murmúrio crescente da multidão o cercava, mas tudo o que conseguia ouvir era sua própria respiração ofegante e carregada de desespero. O que Bruna sabia? O que Marina estava insinuando? O peso da verdade começou a esmagar seu peito. Carlos, fissurado em olhar para Eduardo, parecia um tigre, preparando-se para atacar. Você melhor comece a explicar, Eduardo. O irmão de Bruna cortou através do murmúrio, a voz tensa e controlada, mas infiltrada com um veneno que poderia explodir a qualquer momento. Marina, ainda lutando para se soltar, encarava Eduardo com um olhar que parecia desnudá-lo, expondo suas fraquezas e medos mais profundos. Eduardo sentiu o estômago revirar. Marina, o que você quer dizer com isso? O que Bruna sabe? Sua voz tinha um tom de urgência, como um homem em busca de terra firme em um mar revolto. Ele estava à beira da loucura. Então, do fundo do ambulatório, um novo elemento entrou em cena. Uma figura familiar e inesperada. A mãe de Bruna, Ana, apareceu. A expressão no rosto como um espectro de dor e medo. Ela atravessou o grupo como uma sombra, respirando pesadamente, seus olhos escaneando a sala até encontrarem Eduardo. Ana, o que está acontecendo? Eduardo começou, mas ela o cortou com a força de um furacão. Eduardo, você não faz ideia do que realmente aconteceu naquela noite. Ana falou, sua voz ecoando com um peso que fazia as paredes parecerem estalar. Um vazio pareceu se estabelecer quando as palavras dela atingiram. Todos como um soco. As pessoas na sala começaram a se olhar, inquietas. Bruna ela estava escondendo algo. Algo grande, algo que... A voz de Ana tremia, mas se deteve ao ver Marina. Você sabe sobre isso, não sabe? Marina, com o coração batendo forte e suor escorrendo pelo rosto, balançou a cabeça. Eu não quero mais ficar aqui. O que você está escondendo, Ana? O medo em seu olhar se transformou em determinação. Ana avançou, agora mais próxima, e disse: Bruna não estava apenas desaparecida. Ela falou comigo.
antes de ir embora. Ela me disse que tinha uma ligação com você, Marina, e com os segredos de nossa família. Coisas que eu não sabia. Neste momento, Eduardo engasgou, sufocado pela nova revelação. O que Ana queria dizer com uma ligação? O de Bruna tinha a ver com a história de Marina. Os olhares de todos se fixaram neles, a atmosfera densa como um karma prestes a ser liberado. De repente, o celular de Eduardo vibrou insistentemente no bolso. Ele puxou o aparelho, o coração disparando. O nome no visor gelou seu sangue. Bruna! Ele hesitou antes de atender, a voz nervosa tremendo na ponta da língua. É você? Ai, Eduardo! A respiração de Bruna estava entrecortada do outro lado. Se você está ouvindo isso, saiba que nada é o que parece. O que eu fiz, o que eu sei, você tem que descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A ligação cortou de repente, como um fio rompido. O silêncio queimava na sala. Uma onda de pavor levou Eduardo a recuar, o olhar em busca de respostas. Mas agora, tudo o que ele tinha era uma mistura de amor, dúvida e culpa, enquanto as revelações continuavam a se desenrolar, como uma tapeçaria de mentiras e segredos. O que a verdade de Bruna significava para ele e para Marina. E se as peças do quebra-cabeça se encaixassem de uma maneira que ele nunca conseguiu imaginar. O desfecho da situação agora estava mais obscuro do que nunca. Uma neblina de incertezas envolvendo cada um deles. Enquanto olhava nos olhos de Marina, Eduardo percebeu que estava no centro de um jogo e não sabia exatamente as regras, que segredos mais estavam à espreita e, o mais aterrorizante de tudo, quem realmente estava no controle dessa história. Enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares curiosos, Eduardo sentiu-se completamente perdido. A pequena revelação de Bruna e o comportamento desesperado de Marina o deixaram atordoado. Ele mal teve tempo de processar tudo. O peso das esperanças e dos segredos implicados pulsava em seu peito. Ana, a mãe de Bruna, estava muito agitada. Com a voz trêmula ainda ecoando na sala, Eduardo sentiu uma onda de urgência. O que mais ela sabia? Ana, por favor, você precisa nos contar tudo. O que Bruna estava escondendo? Ele sentiu a pressão do olhar de Carlos, cada vez mais intenso. Eduardo, você não entende! Ana começou, mas as palavras falharam. Ela estava à beira do colapso. Neste momento, um grito cortou o ar e todos se viraram para a porta do ambulatório. Era Marina, com os olhos arregalados e uma expressão de horror no rosto. A Bruna, ela está aqui! A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eduardo mal conseguiu respirar. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse perguntar, a figura de Bruna surgiu, cambaleando pela porta. Seu cabelo estava desfeito, a blusa amarrotada, e ela parecia ter saído de um pesadelo. O choque era palpável. As pessoas começaram a sussurrar nervosamente. O que ela estava fazendo ali? Bruna! Eduardo gritou, seu coração acelerando. Ele se afastou de Marina e avançou até ela. Mas algo na expressão de Bruna o paralisou. Havia um medo profundo em seus olhos, como se ela carregasse um segredo que poderia despedaçar tudo o que conheciam. Eduardo, por favor, Bruna implorou, a voz engasgada. Eu não vim aqui para arruinar tudo. Você precisa entender que... Mas antes que ela pudesse continuar, Carlos tomou a frente, protegendo a irmã como um leão feroz. Louca! O que você fez, Bruna? A raiva em seu tom era visível. Você sumiu, você... Sua voz falhou, e ele parecia buscar palavras para descrever a dor e a traição. Bruna olhou para cada um, os olhos cheios de lágrimas.
Eu não escolhi isso. Fugindo, Carlos. Fugindo de algo maior do que nós. A sala toda estava presa em um silêncio opressivo. O pânico começou a cercar Eduardo. Fugindo? De quê? Ele perguntou, a voz firme, mas o olhar implorando por resposta. Neste instante, a tensão cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Bruna respirou fundo, como para se preparar para o que estava prestes a dizer. Sobre a nossa família, sobre o que você não sabe, eu tenho que ser honesta. Marina ela é minha irmã. As palavras dela caíram como um raio, cortando o ar denso da sala. O choque reverberou em cada canto. Eduardo ficou sem palavras, a imagem da mulher que amava, se transformando em 1000 fragmentos. Marina se virou, os olhos arregalados, sem acreditar no que acabara de ouvir. Como assim, Bruna? Eu não sou sua irmã. Você está louca! O coração dela disparava, espalhando um misto de raiva e desespero. Você é! Bruna insistiu, mas seus olhos estavam cheios de receio. Eu não sabia, mas a nossa mãe, ela me contou. Nossos pais, eles tinham um segredo. Você um dia terá que aceitar. E se não aceitarem agora, tudo acabará mal. A sala foi tomada por murmúrios e olhares perplexos. Cada um tentava processar a nova informação. Eduardo sentiu como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Ele olhou para Ana, a mãe de Bruna, esperando explicações. Mas ela se mantinha em silêncio, visivelmente atormentada. O que mais vocês esconderam? Eduardo perguntou, a voz tremendo. As peças desse quebra-cabeça se tornavam mais e mais confusas. A verdade estava mais perto e, ao mesmo tempo, tão distante. Você sabe que qualquer coisa que tenha a ver com minha vida está em jogo agora. E assim, a sala foi invadida por um caos incontrolável, cada um falando em cima do outro. Indignações e perguntas cortantes surgindo junto a um frio crescente na espinha de Eduardo. Ele percebia que não era apenas um jogo de amor e desespero, mas uma teia complexa de mentiras, segredos e uma história ainda não completamente revelada. Eduardo, precisamos ir! Bruna gritou, puxando pelo braço. Como se as paredes estivessem prestes a desmoronar em torno deles. Mas antes que pudesse dar um passo, uma sirene forte cortou o ar novamente, capturando a atenção de todos. O que mais estava prestes a acontecer? O que mais iria ser revelado? E enquanto todos se viravam para a porta, a sombra se espalhando por aqueles rostos aterrorizados, Eduardo percebeu uma coisa. A verdadeira batalha havia apenas começado. Enquanto a sala se preenchia com um silêncio denso e a tensão pairava no ar, Eduardo olhou profundamente nos olhos de Bruna. A revelação de que Marina poderia ser sua irmã era um golpe tão forte que sua mente mal conseguia acompanhar. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o inesperado aconteceu! Um grito estridente ecoou de fora do ambulatório. A porta se abriu com um estalo e uma mulher entrou. Era Sofia, uma amiga de infância de Eduardo, conhecida por se envolver em tudo que era polêmico. Ela estava ofegante, com o rosto pálido como um fantasma. Eduardo, você não pode acreditar no que eu vi. Sua voz tremia e todos se viraram para ela, o ambiente pulsando com a exigência de atenção. Calma, Sofia, o que aconteceu? Eduardo perguntou, sua ansiedade disparando ao ver o medo em seu olhar. É sobre a Bruna. Eu vi a verdade, ela exclamou, apontando para a porta, como se quisesse que todos olhassem para fora.
A Bruna não é quem você pensa que é. Eu a vi com outra pessoa. Ela estava tentando entrar no carro de um estranho e ele gritou o nome dela. Ele a chamou de Cecília. Cecília, o nome reverberou na cabeça de Eduardo como um tiro. Ele olhou para Bruna, cujos olhos estavam arregalados de choque e confusão. Cecília? Quem é Cecília? A cada pergunta, a sala se enchia de murmúrios e olhares espantados. Ela foi uma amiga de infância de Bruna, mas desapareceu há anos. Todos pensavam que ela estava morta. Sofia explicou, sua voz agora mais calma, mas ainda tensa. Mas eu vi Bruna perto daquele lugar onde Cecília desapareceu e posso jurar que ela estava se encontrando com o homem que a levou. Não acho que Bruna está envolvida, mas talvez algo muito sério esteja acontecendo. Algo além do que você consegue imaginar. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado. Como isso é possível? Por que ela nunca disse nada? Suas palavras saíam tingidas de desespero e frustração. Carlos, que esteve ouvindo tudo em silêncio, cortou o clima pesando suas palavras. Se Bruna estava mentindo para nós, então a história dela pode ser uma farsa. O que mais você não sabe? Eduardo? E Marina? O que ela tem a ver com tudo isso? O olhar intenso de Carlos recaiu sobre Marina. Eduardo a viu estagnar, os olhos dilatados de medo. Marina, você sabia? Por favor, me diga que não sabia. Os olhos dele estavam entrelaçados entre preocupação e uma súbita raiva. Marina hesitou por um segundo, mas era visível o desespero em seu rosto. Eu não sabia. Bruna nunca disse nada para mim. Eu só queria ajudar você, Eduardo. Por favor. O desespero a tornava quase invisível entre os outros. O clima na sala estava prestes a explodir. Eduardo se viu no meio de uma tempestade de emoções. O que a presença de Cecília significava? Seria Bruna mesmo quem ela dizia ser? O que mais ela poderia estar escondendo? E enquanto esses pensamentos o consumiam, um segundo grito soou, desta vez mais próximo. Um homem apareceu na porta do ambulatório. Seu semblante sombrio. Ele havia ouvido a conversa e tinha um olhar que carregava algo admirável e aterrorizante. Bruna, chegou o momento, disse ele, como se a própria atmosfera se tensionasse com suas palavras. Quem é você? Eduardo se virou para o intruso, a adrenalina pulsando em suas veias. O que você quer com Bruna? Eu sou responsável por descobrir a verdade. E vocês todos estão em jogo, nesse grande jogo de sombras e mágoas. É hora de enfrentar o que aconteceu de verdade com Cecília. E não só isso. O homem respondeu, a voz impregnada de um mistério que deixava todos inquietos. O choque foi imediato, como uma onda gelada. Eduardo olhou para Bruna, subitamente percebendo que havia muito mais nesse jogo do que ele poderia imaginar. O desfecho estava se desenhando como uma tempestade. E o que seria revelado agora mudaria tudo novamente. Enquanto a sala se preenchia com o silêncio denso e a tensão pairava no ar, Eduardo olhou profundamente nos olhos de Bruna. A revelação de que Marina poderia ser sua irmã era um golpe tão forte que sua mente mal conseguia acompanhar. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o inesperado aconteceu. Um grito estridente ecoou de fora do ambulatório. A porta se abriu com um estalo e uma mulher entrou. Era Sofia, uma amiga de infância de Eduardo.
conhecida por se envolver em tudo que era polêmico. Ela estava ofegante, com o rosto pálido como um fantasma. Eduardo, você não pode acreditar! No que eu vi, sua voz tremia e todos se viraram para ela, o ambiente pulsando com a exigência de atenção. Calma, Sofia. O que aconteceu? Eduardo perguntou, sua ansiedade disparando ao ver o medo em seu olhar. É sobre a Bruna! Eu vi a verdade! Ela exclamou, apontando para a porta, como se quisesse que todos olhassem para fora. A Bruna não é quem você pensa que é. Eu a vi com outra pessoa. Ela estava tentando entrar no carro de um estranho e ele gritou o nome dela. Ele a chamou de Cecília. Cecília! O nome reverberou na cabeça de Eduardo como um tiro. Ele olhou para a Bruna, cujos olhos estavam arregalados de choque e confusão. Cecília? Quem é Cecília? A cada pergunta, a sala se enchia de murmúrios e olhares espantados. Ela foi uma amiga de infância de Bruna. Mas desapareceu há anos. Todos pensavam que ela estava morta. Sofia explicou, sua voz agora mais calma, mas ainda tensa. Mas eu vi Bruna perto daquele lugar onde Cecília desapareceu. E posso jurar que ela estava se encontrando com o homem que a levou. Não acho que Bruna está envolvida, mas talvez algo muito sério esteja acontecendo. Algo além do que você consegue imaginar. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Como isso é possível? Porque ela nunca disse nada. Suas palavras saíam tingidas de desespero e frustração. Carlos, que esteve ouvindo tudo em silêncio, cortou o clima pesando suas palavras. Se Bruna estava mentindo para nós, então a história dela pode ser uma farsa. O que mais você não sabe, Eduardo? E Marina? O que ela tem a ver com tudo isso? O olhar intenso de Carlos recaiu sobre Marina. Eduardo a viu estagnar, os olhos dilatados de medo. Marina, você sabia? Por favor, me diga que não sabia. Os olhos dele estavam entrelaçados entre preocupação e uma súbita raiva. Marina hesitou por um segundo, mas era visível desespero em seu rosto. Eu não sabia. Bruna nunca disse nada para mim. Eu só queria ajudar você, Eduardo. Por favor. O desespero a tornava quase invisível entre os outros. E nesse momento, enquanto a tensão subia, um barulho ensurdecedor fez as paredes tremerem. Eles ouviram uma explosão. Luzes piscavam e o som aterrorizante de vidro quebrando cortou instantaneamente a conversa. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A turma se dividiu. Eduardo se agachou, puxando Bruna para mais perto, enquanto Carlos tentava arrastar Marina para um lugar seguro. Mas antes que pudessem se mover, outra parte da parede estourou para dentro, revelando uma figura sombrinha saindo da fumaça. Era um homem, alto e encapuzado, um olhar maligno que cortou o ar entre eles. Bruna! Ele gritou, a voz profunda e carregada de ameaças. Você não pode escapar do que fez! A sala virou um caos. Várias pessoas gritavam, tentando correr, mas Eduardo e Bruna estavam paralisados. O que você quer? Eduardo exigiu, gritando por cima do tumulto. Vingança! Respondeu o homem, sua voz ecoando como um trovão. E a verdade sobre o que você e sua família fizeram a Cecília. É hora de pagar. A expressão de Bruna se encaixou em algo entre terror e desespero. Eu
Não posso! Não é verdade! Ela começou a chorar e Eduardo a puxou para mais perto. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Cada nova peça no quebra-cabeça se encaixando de maneira aterradora. Você vai me dar aquilo que me pertence! O homem avançou, a expressão se transformando em uma mistura de raiva e dor. E nesse instante, todo mundo percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. O passado amaldiçoado de Bruna estava vivendo novamente. Enquanto Eduardo olhava em volta, as pessoas ao seu redor eram um emaranhado de medos e confusão. Ele percebeu que cada um deles tinha um papel nesse jogo doentio. Mas o que mais ele não sabia? O que mais esse homem poderia revelar? E assim, em meio ao caos, o mundo em volta parecia desvanecer, deixando atrás apenas a incerteza e uma pergunta pulsante: quem realmente era Bruna? Enquanto a sala se preenchia com silêncio denso e a tensão pairava no ar, Eduardo olhou profundamente nos olhos de Bruna. A revelação de que Marina poderia ser sua irmã era um golpe tão forte que sua mente mal conseguia acompanhar. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, o inesperado aconteceu. Um grito estridente ecoou de fora do ambulatório. A porta se abriu com um estalo e uma mulher entrou. Era Sofia, uma amiga de infância de Eduardo, conhecida por se envolver em tudo que era polêmico. Ela estava ofegante, com o rosto pálido como um fantasma. Eduardo, você não pode acreditar no que eu vi. Sua voz tremia e todos se viraram para ela, o ambiente pulsando com a exigência de atenção. Calma, Sofia, o que aconteceu? Eduardo perguntou, sua ansiedade disparando ao ver o medo em seu olhar. É sobre a Bruna. Eu! Vi a verdade! Ela exclamou, apontando para a porta como se quisesse que todos olhassem para fora. A Bruna não é quem você pensa que é. Eu a vi com outra pessoa. Ela estava tentando entrar no carro de um estranho e ele gritou o nome dela. Ele a chamou de Cecília. Cecília, o nome reverberou na cabeça de Eduardo como um tiro. Ele olhou para a Bruna, cujos olhos estavam arregalados de choque e confusão. Cecília? Quem é Cecília? A cada pergunta, a sala se enchia de murmúrios e olhares espantados. Ela foi uma amiga de infância de Bruna, mas desapareceu há anos. Todos pensavam que ela estava morta. Sofia explicou, sua voz agora mais calma, mas ainda tensa. Mas eu vi Bruna perto daquele lugar onde Cecília desapareceu. E posso jurar que ela estava se encontrando com o homem que a levou. Não acho que Bruna está envolvida, mas talvez algo muito sério esteja acontecendo. Algo além do que você consegue imaginar. Eduardo se sentiu como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Como isso é possível? Por que ela nunca disse nada? Suas palavras saíam tingidas de desespero e frustração. Carlos, que esteve ouvindo tudo em silêncio, cortou o clima pesando suas palavras. Se Bruna estava mentindo para nós, então a história dela pode ser uma farsa. O que mais você não sabe, Eduardo? E Marina, o que ela tem a ver com tudo isso? O olhar intenso de Carlos recaiu sobre Marina. Eduardo a viu estagnar, os olhos dilatados de medo. Marina, você sabia? Por favor, me diga que não sabia. Os olhos dele estavam entrelaçados entre preocupação e uma súbita raiva. Marina hesitou por um segundo, mas era visível o desespero em seu rosto. Eu não sabia. Bruna nunca disse nada para mim. Eu só queria ajudar você, Eduardo.
Por favor! O desespero a tornava quase invisível entre os outros. E, nesse momento, enquanto a tensão subia, um barulho ensurdecedor fez as paredes tremerem. Eles ouviram uma explosão. Luzes piscavam e o som aterrorizante de vidro quebrando cortou instantaneamente a conversa. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A turma se dividiu. Eduardo se agachou, puxando Bruna para mais perto, enquanto Carlos tentava arrastar Marina para um lugar seguro. Mas antes que pudessem se mover, outra parte da parede estourou para dentro, revelando uma figura sombria saindo da fumaça. Era um homem, alto e encapuzado, um olhar maligno que cortou o ar entre eles. Bruna, ele gritou, a voz profunda e carregada de ameaças. Você não pode escapar do que fez. A sala virou um caos. Várias pessoas gritavam, tentando correr. Mas Eduardo e Bruna estavam paralisados. O que você quer? Eduardo exigiu, gritando por cima do tumulto. Vingança! Respondeu o homem, sua voz ecoando como um trovão. E a verdade sobre o que você e sua família fizeram a Cecília. É hora de pagar! A expressão de Bruna se encaixou em algo entre terror e desespero. Eu não posso! Não é verdade! Ela começou a chorar, e Eduardo a puxou para mais perto. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Cada nova peça no quebra-cabeça se encaixando de maneira aterradora. Você vai me dar aquilo que me pertence. O homem avançou, a expressão se transformando em uma mistura de raiva e dor. E nesse instante, todo mundo percebeu que a vida deles nunca mais seria a mesma. O passado amaldiçoado de Bruna estava vivendo novamente. Enquanto Eduardo olhava ao redor, as pessoas ao seu redor eram um emaranhado de medos e confusão. Ele percebeu que cada um tinha um papel nesse jogo doentio. Mas o que mais ele não sabia? O que mais esse homem poderia revelar? Então, de repente, um grito cortou o ar. Um grito que fez todos pararem no lugar. Era Marina, seus olhos arregalados apontando para o homem. Espere, eu sei quem você é. O homem parou, a expressão mudando momentaneamente para confusão. Você não pode saber. Eu sei, você é meu pai. Sua voz falhou. A sala estremeceu. Todos estavam em choque, e a revelação pairou no ar como um denso nevoeiro. Bruna olhou para Marina, a boca aberta, incapaz de processar. Eduardo sentiu seu coração disparar, seus pensamentos em colisão. Como assim? Pai? Que colapso de segredos era esse? Marina estava dizendo que o homem, o vilão da história, era seu pai? E se isso fosse verdade, o que significava isso para ele, para Bruna e para tudo o que estava acontecendo? O homem ficou em silêncio. Com um olhar penetrante, ele respondeu: Você não devia saber disso. Nem Bruna. A verdade é mais complicada do que você imagina. E assim, a cena ficou envolta em perguntas sem resposta. Eduardo sentiu a luz do entendimento escape de suas mãos. O que mais estava escondido? E as consequências desse encontro inesperado estavam prestes a explodir em suas vidas, como um furação que ninguém poderia prever. Enquanto a sala estava em silêncio, a revelação de que o homem diante deles era o pai de Marina causava uma onda de choque. Eduardo quase não conseguia processar. Mas a tensão estava pulsante. Bruna se virou para Marina e gritou: O que você quer dizer com isso? A dor em sua voz
era evidente. Eu não posso acreditar. Carlos murmurou, seu olhar alternando entre as duas mulheres. O ar estava carregado de desespero e medo. O homem, que ainda estava vestido com um capuz e uma aura de mistério, sorriu de forma sinistra. A verdade sempre vem à tona. Enquanto isso, Sofia, ainda respirando ofegante, avançou. Isso não faz sentido. O que você quer de Bruna? A voz dela era firme, mas Eduardo notou um tremor nela. O homem parecia satisfeito com toda a confusão. Eu vim aqui por causa de Cecília, ele disse. O tom grave ecoando pela sala. Ela era uma parte de algo muito maior. Algo que agora está entre vocês todos. Ele olhou nos olhos de Bruna. As palavras pesadas. Vocês não têm ideia do que fizeram. Eu não fiz nada. Não sei do que você está falando. Bruna gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eduardo sentiu seu coração apertar. O arrependimento, a dor, o medo estavam emaranhados naquele momento. Então a sala começou a tremer levemente. Um barulho, como se algo estivesse se aproximando. Isso não pode estar acontecendo, Eduardo sussurrou, olhando pela janela, que estava agora embaçada e com a luz do sol piscando. A sensação estava mudando. O homem encapuzado sorria. Cecília não está morta. E ela está mais perto do que você imagina. Foi então que, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma explosão estrondosa reverberou de uma parte da fazenda. O vidro das janelas estourou e estilhaços voaram por todo lado. Eduardo se jogou sobre Bruna, enquanto todos gritavam e tentavam se proteger. O que foi isso? Ele gritou, seu coração disparando. As pessoas estavam em pânico, tentando fugir. O homem, sem se mover, apenas olhava para eles, rindo. Vocês pensaram que podiam escapar da verdade? Fui enfraquecido por anos, mas agora sou mais forte. Eduardo se levantou, sua mente fervilhando. Ele, sem saber de nada do cenário ao seu redor, apenas queria proteger Bruna e entender o que estava acontecendo. Nesse momento de caos, Marina gritou olhando em direção ao homem. Você está mentindo! Você não pode estar falando sério! Mas o homem parecia enfurecido, acenando a mão como se estivesse comandando algo. Cecília está a caminho, e quando ela chegar, a verdade vai devastar esse lugar. Vou revelar todo o seu passado, Bruna. Um ruído crescente preencheu o ar. Algo vindo do exterior. As pessoas começaram a correr para fora, mas Eduardo hesitou. O homem tinha algo a mostrar. Não corram! Não entendem? O verdadeiro caos está apenas começando. E como se a realidade tivesse se torcido. Sob seus pés, uma figura apareceu entre a fumaça que se desprendia da explosão. Eduardo esfregou os olhos atordoado. Era Cecília. A mesma menina que todos pensavam estar morta. Ela sorriu, o rosto iluminado por um brilho intenso, mas seus olhos estavam vazios, como se não houvesse nada por trás deles. Cecília, Bruna sussurrou, o coração enchendo de um medo profundo. É você? É hora de acabarmos com os segredos, ela declarou, a voz ressoando, quase etérea. E enquanto a sala estava prestes a explodir em mais caos, uma luminosidade ofuscante emanou dela, disparando uma onda de energia que varreu todos. Eduardo se viu empurrado para trás, a verdade escondida ao longo de suas vidas começando a se desdobrar. Diante de seus olhos, ele sentiu como se toda sua realidade estivesse em ruínas. Mas a resposta para tudo estava prestes a se revelar. Ele não sabia ainda, mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando.
O brilho intenso que emanava de Cecília começou a envolver tudo em uma luz ofuscante, como se o próprio espaço estivesse se desdobrando. Eduardo sentiu a pressão aumentar no peito. Era como se o tempo tivesse parado. Bruna, ao seu lado, estava em estado de choque, incapaz de processar a presença daquela garota que todos acreditavam estar morta. O que estava acontecendo? Cecília se aproximou lentamente, como se estivesse flutuando sobre o chão de cimento. Seus olhos não revelavam emoção, apenas um vazio que cortava como uma faca. A verdade precisa ser libertada. E não será fácil para vocês, ela disse, sua voz ecoando como um sussurro distante. Cecília! Bruna finalmente encontrou a coragem de falar. Você está viva? O que aconteceu com você? Por que sumiu? A mistura de esperança e horror em seu tom era visível. Eduardo observou com um nó na garganta. Tudo girava ao seu redor, e ele estava apenas um espectador. A sua vida, Bruna, é uma tapeçaria de mentiras tecidas por aqueles que você confia. Cecília continuou, sem se desviar do olhar intensamente fixo em Bruna. E Marina, você pode não estar pronta para saber, mas... Antes que Cecília pudesse completar, o homem encapuzado gritou. Basta! Você não tem ideia do que está invocando. Isso não é para você. A raiva em sua voz fez todos se encolherem. E então, do nada, uma explosão de lembranças começou a atravessar a mente de todos. Eduardo começou a ouvir sussurros misturados em ecos distantes. A imagem de sua infância, momentos com Bruna, partes que pareciam desconectadas, agora se entrelaçavam, formando um novo mosaico de revelações. Cecília, ele chamou, a voz tremendo. Quem é você de verdade? Eu sou a chave para o que você viveu e para o que vai viver, ela declarou. E, em um movimento abrupto, causou um estalo que deixou a sala em silêncio absoluto. Neste momento, a energia parecia vibrar. Uma luz ofuscante parecia puxá-los. E Eduardo se viu no centro de um turbilhão de imagens. Ele viu a própria mãe, seu rosto distorcido pelas lágrimas, ecoando em sentimentos profundos de perda e traição. Vocês não compreendem? A mãe de Bruna surgiu na sua mente. Cecília foi a verdadeira herdeira, não Bruna. As palavras da memória tensionaram o ar com angústia. Eduardo olhou desesperado para Bruna, que agora estava pálida como um espectro. Bruna, você não é quem pensa ser. As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. E, imediatamente, a sala explodiu em murmúrios de choque. Marina parecia congelada, compreendendo a profundidade do que estava acontecendo. Isso não pode ser verdade. O olhar dela buscou o homem encapuzado, como se esperasse respostas. Cecília cruzou os braços, um sorriso enigmático surgindo em seu rosto. Está tudo interligado, não é? A identidade que você viveu foi uma fachada, uma proteção à escuridão que se aproxima. Então, como um raio que corta a noite, ela revelou. Bruna e Marina são mais que irmãs. Elas são a reencarnação de um legado que foi oculto por anos. O que vocês não sabem é que todas vocês, cada uma aqui, têm uma ligação com o passado. Uma onda de incredulidade tomou conta. Eduardo olhou em volta, a cada rosto refletindo o caos da nova realidade sendo desnudada. Estamos perdidos em um jogo que não compreendemos, ele murmurou, a vida dele se desmoronando inteiramente. Cecília, agora, mais presente do que nunca, moveu-se mais perto, revelando uma ferida em seu braço. E o passado quer voltar.
A culpa e o medo estão nos perseguindo, e vocês precisam escolher: aceitar a verdade ou ser consumidos por ela. Seus olhos brilharam com uma intensidade que quase queimava. E de repente, seu corpo se contorceu antes de um grito ensurdecedor ecoar na sala. Eduardo viu seu rosto transformado pela dor. E ao mesmo tempo, um dos espelhos quebrados refletiu sua própria imagem, revelando um lado sombrio que ele nunca soubera que existia. "Não!" Bruna gritou, estendendo a mão. Mas era tarde demais. No centro daquela luz já agonizante, Cecília desapareceu, deixando o espaço ensurdecedor. Eduardo ficou paralisado. O que exatamente acabara de acontecer? E enquanto a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, um último sussurro da voz de Cecília ecoou: "Escolham sabiamente ou pagarão caro por suas decisões." O ar estava denso, palpável, com o peso de tudo que eles não sabiam. O que a verdade lhes custaria agora? O que mais estava perdido nas sombras da história? As respostas estavam mais próximas do que jamais imaginaram. Mas a jornada para sua descoberta seria repleta de desafios e revelações que os dariam todos em suas fundações. O brilho intenso que emanava de Cecília desapareceu e, com isso, um silêncio sufocante tomou conta da sala. Eduardo estava paralisado. O mundo ao seu redor parecia um borrão. Bruna, com a expressão devastada, olhou para a irmã, que na verdade não era quem pensavam. O peso da verdade esmagou todos ali. Mas agora sentiam a urgência da necessidade de agir. "Não podemos deixar isso acabar assim!" Carlos gritou, a voz tensa. Ele olhou para Marina, um brilho de determinação em seus olhos. "Se esse homem está falando a verdade, precisamos enfrentar o Tassado. Juntos!" Marina e Bruna trocaram um olhar. Era o momento de unirem forças. Se elas fossem mesmo irmãs, precisavam descobrir como isso afetava suas vidas e o que poderiam fazer a respeito da ameaça que se aproximava. Eduardo sentiu um calor no peito. Como eles poderiam lutar contra um passado tão profundo? Mas a ideia de que Bruna e Marina juntos poderiam enfrentar aquilo era a única coisa que parecia fazer sentido. O homem encapuzado, ainda diante deles, estava em um duelo palpável de emoções. Se você está esperando sair com a verdade e se sentir melhor depois, você está muito enganado, disse a voz reverberando. Cecília veio para lembrar que secretos devem ser confrontados. Vocês têm o poder de mudar a história, mas isso exigirá sacrifícios. Enquanto ele falava, a sala começou a tremer novamente. A luz estava piscando, como se fosse um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Eduardo respirou fundo e disse: "Vamos descobrir a verdade. Se Cecília está viva, então sabemos o que precisamos fazer." Bruna acenou. "Não! Estamos sozinhos. Temos uns aos outros." As palavras trouxeram um alívio. Marina se aproximou dela. "Se somos irmãs, precisamos nos entender. Juntas vamos desvendar isso." O homem forçou um sorriso sombrio, mas no fundo havia um reconhecimento. Ele sentia que a tempestade estava prestes a passar. A luz escureceu e, em um momento, tudo parecia uma sala apenas. Um reflexo de potência. Era o momento deles. Enquanto a unidade deles crescia, um eco ressoava. O ar ficou pesado, mas havia uma nova determinação. Se o destino queria que se enfrentassem, eles iriam.
O que quer que o passado trouxesse, eles estavam prontos. Então, abruptamente, a figura de Cecília apareceu novamente, como o espectro eliminado. Bavo! Vocês finalmente se uniram! Agora, preparem-se! O futuro depende de suas escolhas! Através da neblina, tudo começou a desaparecer. Eduardo percebeu que, mesmo no caos, havia sempre uma luz. O amor e a união superavam qualquer sombra. Ele respirou fundo, agora mais forte do que nunca. Era hora da luz à verdade e lutar pelo que era certo. A sala ficou envolta em um brilho radiante e todos se uniram em um abraço, enfrentando o desconhecido. O que aconteceria a seguir? Eduardo não tinha certeza, mas sabia que junto seria mais forte. Em meio ao turbilhão de emoções e segredos desnudados, o futuro ainda era uma questão sem resposta. E enquanto a cena começava a se dissipar, o eco da verdade fazia um chamado. A jornada de vocês está apenas começando. Agora, pessoal, essa história emocionante chegou ao fim. Mas não se esqueçam de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conte com mais aventuras como essa. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Então não se contenham. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Only the true fans understand the importance of supporting the channel with these actions.